estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga dos ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que supera o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do nosso coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Vamos nesse momento levar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele bênção de amor, bênção de paz, pedindo a Ele que envolva todos nós, que envolva esse ambiente com muita luz, com muito amor, que possamos sentir a presença de Jesus junto a nós, serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos ajudando principalmente a vencer as nossas imperfeições. Que possamos, Senhor, melhorar um pouquinho a cada dia. Pedimos também nesse momento que os benfeitores espirituais, o benfeitor da nossa casa, possa estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, incluindo o nosso palestrante, e que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar nesse momento aqui, iluminando todo esse ambiente. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. E é com grande prazer que a gente recebe o John mais uma vez.
Seja bem-vindo. Seja sempre presente. Boa noite a todos. Boa noite. Uma grande oportunidade, um privilégio mais uma vez, a gente poder estar junto, lembrando os ensinamentos de Jesus, né? E de maneira que a gente possa compreender esses ensinamentos e praticar no dia a dia nosso, a fim de que a gente consiga o objetivo que nos propusemos para mais essa oportunidade, mais dessa reencarnação abençoada, né? O livro Talmud é uma coleção de livros. Aliás, o Talmud é uma coleção de livros judaicos que ele versa sobre questões de hábitos, questões de tradição, questões de ética, de moral, de religião. E tem uma lição lá que conta que dois rapazes, moradores de determinada cidade, iam até a floresta próxima para arrebanhar alguns graveiros, alguma coisa, para fazer uma fogueira, poder conseguir fogo através disso. E eles eram conhecidos por não acreditar em adivinhadores, porque esse pessoal fazia adivinhação na cidade, eles não aceitavam aquilo, de maneira alguma achavam que era bobagem, que era mentira. E eles foram passando pela cidade para entrar na floresta, encontraram um desses adivinhadores que pediu para eles, percebendo neles uma companhia infeliz de espíritos malfazeiros, pediu para eles que retornassem em casa, porque estavam correndo muito risco de talvez não voltar para casa vivos. Ele estava percebendo uma situação difícil à volta deles. E eles sorriram e falaram que não acreditavam nisso, mais uma vez serem enganados. Eles tinham que fazer e iam para a floresta para coletar seus graveiros, né? E tinha um senhor que estava acompanhando isso e percebendo o que estava acontecendo. Eles foram para a floresta, com suas foices lá, cortaram os graveiros, e depois quando eles estavam num determinado momento que eles estavam fazendo isso, chegou um senhor, um velhinho para eles, e pediu alguma coisa para comer, ele estava com muita fome. E eles, no bornal deles, apesar de só ter um pedaço de pão, não hesitaram em tirar um pedaço de pão, a metade do pão, e doar para esse velho, para ele poder matar a fome dele. Ele agradeceu, eles continuaram coletando os graveiros, depois de determinado momento voltaram para a cidade. Na verdade, não aconteceu nada, não teve nada de extraordinário. E aquele senhor que estava acompanhando essa situação falou: e aí, o adivinhador, né? Você é um farsante mesmo, mentiroso. Ali os rapazes voltaram mais sadios do que nunca aconteceu nada. E o rapaz fazia adivinhações, né? Ficou intrigado com aquilo e pediu que os sacos dos graveiros de cada um fossem jogados no chão. E no julgando o segundo saco dos graveiros, caiu uma cobra cortada ao meio, uma serpente cortada ao meio. O adivinhador viu então, sorriu satisfeito e falou: olha aí, né? O que aconteceu para que vocês pudessem ser salvos, né? A misericórdia de Deus pudesse atuar a favor de vocês e serem salvos. Essa hora, na realidade, não aconteceu nada de diferente. Só nós encontramos um senhor na mata lá que estava com fome e demos um pedaço do nosso pão para ele, só isso. Aí o adivinhador sorriu e falou: o que se poderá fazer se o senhor se deixa emocionar por um pedaço de pão doado em caridade? E aí é interessante, nessa lição do Talmud, a gente vê a presença de Deus em nossas vidas, né? E a gente percebe também que nesse entendimento nosso, da presença de Deus, das nossas vidas, e do entendimento do porquê da gente estar aqui, Deus deu aqui, interessante a gente pegar a dificuldade, a diversidade e colher dela o que ela traz de experiência para nós. Num momento especial que nós estamos passando na humanidade, de 8 bilhões de espíritos reencarnados, e que não é a última chance, mas que nós temos mais uma chance, e essa preciosa, especial, porque está num momento em que a Terra passa de provas e expiação para mundo de regeneração. Está na hora da gente usar dessa doutrina com conhecimento do consolo que ela vem nos trazer. Não do consolo puro e simples, que a gente, entendendo que a gente está a pagar o que nós fizemos de errado, mas mais uma vez, colher dentro dessa nossa doutrina essa misericórdia de Deus, que se deixa emocionar por um pedaço de pão. Nós nascemos para refazer agora. Interessante que nós espíritas, né, parece que a gente não acredita, não tem fé em Deus.
a gente tem fé na ação e reação, causa e efeito. Isso aí é fatal, né? Se derrubar esse coisa aqui, olha aí, causa e efeito, né? Se acontecer, se alguém tem um revés financeiro aí, ó, né? Causa e efeito, da outra vida. Não, às vezes é imprudência. Se tiver um problema orgânico, olha aí, causa e efeito. Não, problema de boca, né? Problema de excesso na boca. Então, tudo a gente quer levar para causa e efeito, e isso é perigoso. Porque a gente fica nessa causa e efeito, achando que nós estamos pagando o que nós fizemos de errado, e deixando transcorrer a nossa vida que, apesar de tão especial, tão luminosa, tão profícua, tão presente na nossa oportunidade de evolução e de entender a sócio, arrumou tudo que tinha que arrumar, fulano fez isso aqui errado, claramente fadado de uma forma inflexível, mas a gente está plantando para nós colheitas difíceis, na medida em que a gente opta pelo erro. E é natural que a gente opte pelo erro, pela nossa ignorância, criados simples e ignorantes. Isso é natural, por isso que o Cristo Jesus espera de nenhum de nós espetáculo de grandeza. E a doutrina espírita nos coloca que somos reconhecidos pelos esforços que a gente faz para melhorar o exterior. Nós seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas pelos esforços que a gente faz para melhorar, para domar as nossas más inclinações e tendências, de vez que todos as temos, porque nós estamos num nível de evolução, de causa e efeito, de ação e reação, de provas e expiação no planeta, onde a Dona Diante prefere falar não expiação, mas reparação. Então nós temos que agora abraçar esse Deus, ele não está longe, ele está escutando as nossas preces, ele está, o Haroldo até faz a brincadeira, ele está sempre, ele está olhando para nós, e ele está agindo constantemente, em milionésimos de segundo ele está agindo. Jesus falou, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Nosso Pai Deus, ele está agindo a favor de nós outros. E é interessante que ele não está nesse sistema dessa computacional aí, deixando as coisas acontecer, pelo contrário. A misericórdia, ele está nos acompanhando e a misericórdia dele está sempre presente nas nossas vidas. Basta cada um de nós aqui fazer uma reflexão a nossa passagem de tempo atrás aí, como é que tem sido a nossa vida até agora e quantos testemunhos nós já superamos, quantas dificuldades que a gente, no momento que estava passando, a gente não via a luz no fim do túnel e de repente a gente venceu, superou, estamos aí caminhando pelo nosso melhor. Hoje, ontem e amanhã e agora. Ontem foi passado, amanhã é futuro, hoje é presente. Talvez dessa palavra presente nós temos a grande doação do Cristo Jesus para cada um de nós. Que a gente possa então absorver esse entendimento dessa misericórdia de Deus, que não nos conta, nunca, que não nos castiga, nunca, porque Ele é Pai de amor. E Jesus nos ensinou de outra feita, e sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito os amardes uns aos outros. E aqui é interessante que cada um de nós somos criatura e criação de Deus. E Ele nos ama da mesma forma, com a mesma intensidade, reconhecendo em cada um de nós, não o nosso merecimento. Porque a gente merece tudo de bom, nós somos filhos de Deus. Nós somos criados para Ele, para alcançar a nossa condição futura de saúde integral, de felicidade plena. Só que isso é uma conquista. Então, enquanto a gente investe no nosso pagamento de dívidas, na ação e reação, causa e efeito, como o Haroldo lembra que a gente não tem fé em Deus, a gente tem fé na causa e efeito, desentendendo que Deus, olhando o que a gente está fazendo, de repente, olhando, não no sentido assim de estar marcando no cadernetinho, ou ele tem uma pedra para ficar vendo o que a gente está fazendo, a condição de Deus nos acompanhar, cada um escapa da nossa compreensão, pois Ele é nosso Pai de amor. E a lei dele já está pré-determinada, está determinada. E quando a gente age de acordo com essa lei, nós agimos a nosso favor. E quando a gente age contra essa lei, a gente age a favor do erro. E esse erro vai ser sempre a
Jesus achava que tinha inferno, e no nosso entendimento, o inferno natural do remorso. E a gente sabe como que a gente absorve, como é difícil para nós absorver o remorso. Todos nós já passamos por isso. A gente sabe o quanto é difícil a gente conviver com o sentimento de culpa, que nos causa desvalia, que nos causa imerecimento de ser feliz, que nos causa sendo punidos por Deus, que nos causa em condições que Deus não escuta as nossas preces, que Ele está com ira da gente, que Ele não nos considera seus filhos. Esse é o remorso. Mas esse remorso é natural da lei de Deus, do processo de reparação. Mas reparação, não pagamento. A Gênesis prefere falar para dentro de provas e reparações. Porque nós nascemos de novo para agora fazer de uma forma melhor. Nós fizemos errado. Tem que fazer o nosso entendimento, as nossas emoções. Conviver com as pessoas que a minha ignorância levou a prejudicar cruelmente. Eu estaria com essas pessoas numa convivência mais íntima, para dentro do nosso lar, infinita, a sua bondade extrapola esse entendimento. Deus chega e coloca para nós, apaga, entre aspas, o nosso passado. Como se estivéssemos renascendo agora pela primeira vez. Muito embora, se isso acontecesse, a gente poderia estar fadado aí sim a um inferno eterno. Porque se fosse uma única reencarnação, a gente não teria condições de reparar o que a gente tenha feito de errado e conseguir amar a intensidade que é o que Jesus espera de nós. Espera, mas não quer que a gente, não entende que a gente já consiga fazer isso agora. Cada coisa no seu tempo. Quantas reencarnações nós temos? 10? Vou fazer uma conta rápida aqui, se a gente colocar no momento, na época do Cristo, a média de vida era 30 anos, nós vamos fazer uma média mais fácil aqui. Se a gente viver aqui as últimas 30 reencarnações, 50 anos aqui, 50 anos nessa espiritualidade, para voltar mais 50 aqui, se a gente pegar esses 30 então e multiplicar por 100, 50 anos mais 50 anos aqui, dá o quê? 30, 300? 3 mil? 3 mil, né? 3 mil. Será que é só 30? O livro A Caminho da Luz, que o senhor Heraclito de Guilherme escreveu um ano, ele conta da era da Síria de 260 mil anos atrás. 260 mil anos. Nós estamos falando de 30 encarnações, 3 mil anos. 1000 anos antes de Cristo. Isso aí é sim. Nós não precisamos preocupar com isso, se é 3 mil, se é 5 mil, se é 8 mil. Nós temos que alimentar o nosso interesse em fazer diferente. E fazer diferente não é a gente aceitar ou entender que as pessoas podem invadir os nossos direitos, nosso direito, passar do direito dela de invadir o nosso, porque nós somos espíritos, e eu tenho que entender que a pessoa pode me prejudicar, não é isso. Nosso entendimento desse amor que o Cristo espera de nós é a gente não ter, a gente receber a ofensa e ter a coragem de digerir essa ofensa sem devolver ela, sem vingar. E aí entra de novo a questão da gente não precisar de vingar, porque a vida dispõe de meios muito mais eficientes e eficazes de mostrar aquele que age contra a nossa tranquilidade, alimentando a nossa intranquilidade e a nossa condição emocional. A vida tem como meios de fazer com que ele aprenda que não é assim que deve agir, porque ele vai passar por isso também. E voltando à questão do remorso, a gente e do erro, por isso que Jesus veio. É interessante também, tem outro detalhe interessante que a gente pode abrir um parênteses, que na época de Jesus existia um pessoal, duas profissões, não, dois segmentos religiosos, que um era o pessoal que acreditava em Deus, mas não acreditava em Deus, mas não acreditava em Deus e acreditava na vida depois que você morria. Depois que a gente morria, você continuava vivo, seus fariseus. E os saduceus também acreditavam em Deus, mas acreditavam que depois que a gente morresse, acabava tudo, não acabava nada. Olha que coisa, né? Saduceus e fariseus. Os fariseus acreditavam em Deus e que quando a gente morresse, a gente continuava, tinha vida após a morte. Os saduceus acreditavam em Deus, mas acreditavam que quando a gente morresse, acabava tudo. Seria uma certa incongruência, um
voltado para Deus de uma insuficiência de entendimento e de valor da sua criação. Né? Mas na realidade, quando os saduceus chegaram até Jesus, então, para perguntar isso, então, se a gente, né, que existe vida depois da morte, ou quando a gente morre, a gente não vive mais, e Jesus fala, né, que o Deus, o Senhor, Ele, Deus Senhor, é Deus de vivos, não de mortos. Jesus respondeu aos saduceus: meu amigo, Ele, nosso Deus, é Deus dos vivos e não dos mortos. Mas a gente morre. O que é a gente? O que morre na gente? A parte biológica, material. Tudo que é matéria, tudo que é material morre. O urânio, ele vai se transformando em chumbo, vai se desgastando. Nosso corpo vai se desgastando e acaba com a vitalidade. A gente nasce com a vitalidade X, ele pode nos levar até tantos anos, e essa vitalidade, naturalmente, como macro-orgânica que somos, vai sendo desgastada até acabar essa vitalidade e a gente morre. E essa é uma colocação que, independente da gente, e ainda bem que a gente não sabe quando, né, Deus, mas todos nós que estamos aqui, vai acabar essa vitalidade um dia. Não, aliás, já acabou tantas vezes, né? Quantas vezes que a gente, pelo misericórdia de Deus, esqueceu, vai acontecer mais uma vez. Ninguém está pensando nisso agora, né? Embora, né, pode ser uma hora ou outra, mas a gente não está pensando nisso, nós temos uma série de aprendizados a ser feito, de relacionamentos, né, tudo bom. Mas é natural que essa parte material acabe. O Sol vai acabar. As galáxias se dizimam. Os buracos negros entram um no outro e se multiplicam um pelos outros. Os buracos negros do universo. O Sol vai se consumindo, não vai ter mais relações de hidrogênio, ele apaga. Mas não vai ter criado. Bom, a gente pode ficar um pouco preocupado, né? Daqui uns 15 bilhões de anos, que é mais ou menos, né? Com certeza, vamos fazer de tudo para não estar na Terra. Na Terra, não estar na Via Láctea aqui, não sair até de Júpiter, né? Mas brincadeira à parte, seja, tudo que é material, que é biológico acaba, mas o nosso espírito sobrevive a esse espírito eterno. Então, isso é muito interessante, porque nós somos criados por Deus. Nós já estamos no caminho do conseguimento das nossas felicidades, de tanta coisa boa que nos aguarda. E essas coisas boas que nos aguardam, do lado de lá a gente tem a ciência mais verdadeira, mais vista aos olhos do lado de lá. Por isso de lá a gente não pede para nascer. Às vezes a gente escutava quando a gente era menino, a gente falava, não pedimos para nascer, né? Nós não pedimos para nascer, nós imploramos, porque a gente vê o que nos aguarda do lado de lá. E do lado de lá, 80, 90 anos é pouca coisa. E realmente é. Porque nós falamos aqui de 30 encarnações, 3.000 anos atrás. Se falasse de 300 encarnações, daria o quê? 3.000, 30.000 anos? E se for os 260 mil anos da época da cívica aqui na Terra? Nós tínhamos aqui. Nós somos seres eternos, já passamos por diversas situações, já fomos prejudicados, já prejudicamos, já fomos ofendidos, já ofendemos. Hoje nós temos a doutrina espírita, que não nos faz melhor que ninguém, mas que chega até nós e nos consola. Os nossos parentes que nos antecederam de volta à pátria espiritual estão de lá mais vivos do que nunca, aguardando a nossa chegada. Ou talvez já chegaram, como nossos netos, como nossos filhos, amigos, ou não. A minha irmã brinca que ela fala assim: não, eu quero, só quero que meu pai já faleceu, só quero que meu pai nasça no mundo depois que eu chegar lá, eu quero ver ele lá. E aí a gente, né, se a gente não ver de lá, a gente vai ver de cá como um neto nosso, como filho, a vida continua profícua, bela, né, dinâmica, né. E é interessante também essa questão da vida também. A gente pode ter uma vida ociosa em que a gente para e espera morrer sem perceber a ação que a gente pode fazer em função do nosso aprendizado. Às vezes a gente desiste da vida. Ninguém vai dispensar ou vai desconsiderar as dificuldades que cada um de nós e todos nós passamos. Ninguém vai desconsiderar isso. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que a vida é difícil. Por dizer o Espírito, a vida evoluída, com a missão do Evangelho. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de milionadas, que são outras tantas picadas e ofensas que acabam por ferir, mas nós não estamos sozinhos. Nós participamos do nosso projeto aqui de vida. O projeto é de Deus. Ninguém, nada pode impedir que ele seja consumado. Nós participamos, nós sabíamos dos momentos de testemunho, de dificuldade,
dos obstáculos e desafios, nós não estaríamos sozinhos. Aliás, nós nunca estaríamos sozinhos. Nós temos nossos anjos de guarda que estão do nosso lado, nos inspirando, nos ajudando. Nós temos a misericórdia de Deus nos amparando e sustentando. No momento, né, em que a gente convive com irmãos nossos, com certeza, uma cota maior de desentendimento da vida, da misericórdia e da bondade de Deus, que optam não por morrer, mas por acabar com o testemunho, o sofrimento que estão passeando. Nós temos 700 mil suicídios por ano no mundo. É muita coisa. É muito. E a pessoa que suicida, ela não quer morrer. Ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor. Olha que coisa. Ela quer acabar com a dor dela. E desentendendo que, nesse processo, ela vai multiplicar a dor dela por quanto? Por quanto tempo ela vai sentir o seu corpo destroçando, jogando na frente do automóvel? Ou sangue, ou a dor no crânio de um disparo de projétil? Ou a queimação na garganta do veneno ao líquido para tirar a sua vida? Mas nenhum deles quer morrer. Ainda não conseguiram alcançar, e aí entra de novo a doutrina espírita como consolador prometido, a possibilidade de incluir o ensinamento espírita. E cabe a nós outros, espíritas, não convencer. O espiritismo não faz proselitismo para todo mundo tem que ser espírita. Na realidade, o espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Né? Basta que, para começar, né, aqueles que não são espíritas, não quer dizer que ser espírita nos faz melhores do que quem quer ser, pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade, porque nenhum de nós vai poder alegar a ignorância do lado de lá. Ah, mas eu não sabia que tinha mais vida, eu não sabia que fulano, eu tinha que refazer alguma coisa por ele, eu não sabia de tudo. Então não vamos para o inferno, não vamos sofrer, não vamos nada, mas a responsabilidade e a surpresa pode ser mais inquietante, a gente sabendo de tudo e não fazendo o esforço de fazer melhor. Não é esperado de nós espetáculo de grandeza. Mas também não é espetáculo de nós a gente ficar parado, a gente ficar inerte naquilo que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer e esperar de nós vai ser sempre amar tanto mais. O amor vai nos identificar como discípulos de Jesus. O amor vai nos identificar como um entendimento maior das leis de Deus. Ele nos ama de uma forma interessante no livro O Céu e o Inferno. A primeira parte do Céu e o Inferno, capítulo 7, item 20. Depois que a gente tiver curiosidade, é muito interessante. O Céu e o Inferno do debateu do Allan Kardec. O item 20 ele nos fala assim: independente do que a gente fez, independente do que nós fizemos ou deixemos de fazer, está escrito lá, independente do que a gente fez ou deixou de fazer, Deus nunca nos abandona. Então, daquele momento que a pessoa opta por acabar com a sua dor e atenta contra a sua vida, ele não sabe disso. Ele não sabe que ele não está abandonado por Deus, ele não sabe que Deus está olhando, e no momento em que ele optar pelo perdão, pelo exercício do perdão é difícil, mas é uma vitória sobre cada um de nós, sobre o nosso orgulho. Então nós somos orgulhosos, egoístas, faz parte do nosso nível de entendimento, do nosso nível da escola técnica, faz parte. A vida nos dá chance todas as vezes, é difícil às vezes, mas eu tenho que começar a querer fazer o certo. No trânsito, uma grande oportunidade de exercitar a humildade. Alguém interessante, o Valor fala uma coisa dessa também, eu estava vendo um negócio dele, eu estava em Belo Horizonte, estava dirigindo o carro dele, há outros dias, faz até palestras aí, excepcionais, ele é jurista também, trabalho, palestra, não sei, mas em Belo Horizonte, e ele foi fechado com uma pessoa no trânsito assim, ele estava junto com o menino dele. O cara fechou ele assim, ele abaixou o vidro, e quando ele ia falar alguma coisa, o filho dele falou assim: vai que esse rapaz aí escuta as palestras suas, porque aí ele levantou o vidro. E a pessoa, né? Vai que esse rapaz escuta as suas palestras, aí você vai chegar e ele vai falar, né? Mas é interessante, isso é natural da gente, é natural, né? Você trabalho, comprou carteira, não sei o quê. Então vai chegando uma época, um tempo, né, em que as discussões também dentro da família, hoje nós temos a discussão de polarização política, meu Deus,
Você vai brigar e vai sem condenar ninguém para público, né? Cada um pensa o que quiser. Mas você vai condenar um primo, um amigo, um parente, cunhado sobra não. É brincadeira, mas você vai condenar qualquer pessoa que pensa diferente de você porque ele opta por achar o fulano A bom e você opta pelo fulano B, você vai ficar de mão, você não vai conversar. Não sei, a gente tem que fazer uma reflexão nisso. Eu vou perder a amizade nós vamos perder a amizade de um parente nosso, de um amigo, porque ele opta por gostar do fulano e eu gosto do ciclano, na política, ou então no futebol, né, gente? Nós temos que refazer esse pensamento, porque nós estamos num momento precioso da nossa vida. Lógico que não vai ser a última. Quantas nós já levamos para chegar até aqui e exercitamos muito, vencendo muita dificuldade, muito testemunho, muita provação, muito desafio. Nós viemos correndo, arranhando parede, chegamos aqui. Hoje nós somos espíritas, hoje a gente sabe que Deus não castiga, que Jesus não é privilegiado na criação de Deus, pelo contrário, cada um de nós é o Cristo. Jesus nos diz: vós sois Deus, nos brilha a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. O Cristo nos afirmou isso. Nosso futuro é ser um Cristo, tomar com certeza também uma escola de um planeta aí para gerir como Jesus faz. Aí uma amiga minha falou assim: mas será que vai ter planeta para todo mundo? Vai ter planeta para todo mundo? Tá? Jesus falou que ia trabalho e Deus também, né? Nós temos o telescópio James Webb aí agora, né? Que antes era o Hubble, né? Que contou não tem como contar, mas que falou em torno de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de sóis. Esse telescópio James Webb agora mais moderno, na verdade não são 200 bilhões de galáxias, são 3 trilhões de galáxias. Depois você entra no Google, telescópio James Webb, 3 trilhões de galáxias, por enquanto. Cada galáxia com 100 bilhões de sóis. E cada sol que você tem planeta. Então tem planeta para todo mundo. E isso aí nos dá uma nota também, um modelo da grandiosidade desse Deus que nos criou. E é interessante, esse Deus nos ama hoje, gente. Nós não estamos pagando aqui, não é mais ação. É reação, causa e efeito, mas não é pagar mais. Ação e reação, a gente nascer na Terra. Precisamos de nascer em Júpiter, você vai com suas 20 luas. Eu nasci em Saturno, com seus anéis fosforescentes. Eu nasci em Marte, que tem vida também. Encontraria Mozart, Beethoven nesse planeta. Eu nasci na Terra que nossa escola é aqui. Eu não posso passar por um outro ano sem saber tudo que o ano anterior pode me ensinar. Por isso nós estamos aqui, ação e reação, causa e efeito. Mas não para pagar, não para sofrer, mas para amar. Aí entra também, né, meus irmãos, com certeza, a casa espírita, com suas várias frentes de trabalho, né, com oportunidade abençoada para cada um de nós. Lógico, quem tiver disponibilidade, quem não tem outro compromisso, ou tem disponibilidade de hora, não tem um compromisso profissional, ou de alguma forma, talvez ajudando, ou cuidando do próprio parente seu, né, entra todas as possibilidades. E Jesus já falava que a ele é grande e os trabalhadores são poucos. Qualquer um que quiser atuar em alguma coisa que só pode falar com Deus aqui, já põe o nome e já não está precisando. Está precisando de gente para campanha do Guia, está precisando de gente para a sopa, está precisando de gente para visitar o pessoal que dorme na rua de rua. Não precisa ser todo dia, não, 6 vezes por semana, né? Uma hora, uma vez por semana, gente. É interessante, não sei se eu já falei aqui, eu sempre falei, você já esqueci de novo do Deus de Spinoza, do Einstein, toda vez eu trago. Eu acho que eu fico deixando assim, você me chamar de Deus. O Deus do Einstein, ou Alberto Nogueira, o que Alberto Nogueira pediu quando ele estava do lado de lá, coisa interessante. Vocês podem entrar no livro Estante da Vida, se não vai dar, Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos. A lição chama O Compromisso, Alberto Nogueira. O que ele pediu quando ele chegou de lá? Isso é interessante porque é uma situação nossa. Ninguém está com pressa, não, eu também não estou com a minha pressa, mas no dia que a gente for chamado para lá, nós vamos passar por essa situação. Né? Então, ele viu o que a ignorância dele, natural, depois de errar, e o que ele pediu para fazer aqui, o que ele fez quando ele nasceu. Então, é uma situação que nos remete a cada um de nós mesmos. E aí a gente vai ver a importância, de novo demonstrando a questão
questão da casa espírita, da nossa oportunidade, da costura, do campeão do quilo, do trabalho de classe, da sopa, da limpeza do. Tem mil formas. Você vem uma vez por semana e fala, essa uma vez. Estou falando, tem que falar isso lá no meu, não sei, mas você vem uma vez por semana e vai cuidar do salão aqui, pronto. Meia hora aqui, não é? Eu acho assim, por quê? Porque tem uma frase do Chico que nos ensina essa questão do pagar. A gente fica pensando em pagar e volta para lá do jeito que a gente chegou aqui. Nós viemos aqui para pagar. Nós viemos para fazer agora diferente do que a gente fez. Então, se nós estamos numa casa espírita, a casa espírita precisa de colaboradores de trabalho, com certeza, maior necessidade, e eu tenho a possibilidade, a disponibilidade, eu trabalho a meu favor, eu disponibilizando para isso. Lógico, se não tiver disponibilidade, se não tiver uma prioridade outra de estudo, profissional, de família, de familiar, eu tenho 1 hora por semana. O Roberto Nogueira pediu, foi encaminhado para ele para resolver a vida dele, 8 horas por semana numa casa espírita. 8 horas por semana numa casa, eu comecei a contar depois disso. Quando eu saio lá de casa, para ir para a nossa seta espírita lá, eu começo a contar, vim para cá também, já contei. Os caras às vezes eu atraso também, que conto um pouquinho a mais. Não é brincadeira, ele precisava de 8 horas por semana numa casa espírita para resolver a vida dele. E dando classe, fazendo um trabalho de orientação para as pessoas para isso. Então, por quê? Porque o amor cobra a multidão dos nossos pecados. Então, de novo, nós não nascemos para sofrer. É muito raso a gente pensar que sofrer nós vamos resolver nossa vida. Nós sempre amamos. Nós nascemos de novo, voltando à questão da culpa, a culpa nos leva naturalmente, o erro nos leva naturalmente ao remorso. A gente remorse. Porque quando a gente faz alguma coisa contra a lei de Deus, é natural que a comida fica parada aqui. Quando você discute com alguém, às vezes você extrapola, se ofende e depois explode na gente. Você não sabe como é que faz, fica mais difícil de pedir perdão depois, desculpa. Então é uma coisa que mexe com a gente, isso nos causa mal. Então, naturalmente, vem o nosso remorso. Nosso remorso nos leva à culpa. A culpa nos leva naturalmente à reparação. E a reparação nos leva à libertação. Talvez essa reparação pode ser um tanto mais difícil, quanto mais indiferente eu esteja do que eu estou fazendo contra outra pessoa. Mas é natural que a gente erre. Mas também é natural que eu procure evitar o erro e sanar o erro. Dessa forma, então, a gente tem, através da misericórdia de Deus, o acerto da nossa vida. E aqui é interessante também, quando a gente vai pensar nessa misericórdia de Deus e no amor de Deus, a gente parar para pensar também quando os apóstolos chegam a Jesus e falam, por que nós não podemos salvar o filho do Santo Gabriel? E Jesus fala, pela vossa pouca fé. Né? Se tivesse a fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias para essa montanha, passa daqui para ali, ela passaria e nada seria impossível. Gente, quando Jesus chega para nós, quando Jesus chega para nós e fala, e se a nossa fé fosse por que o tamanho de uma semente de mostarda? Que é a menor semente que existe, uma das menores sementes que existe. Mas se a nossa fé for pequena, mas a gente tiver essa fé, diríamos para essa montanha, aí não é montanha material, né? A gente passa daqui para ali, ela passaria. Jesus multiplicou os peixes, multiplicou pães, multiplicou, passou o vinho, da água para o vinho, mas aí a questão de milagre é outra entendimento, né? Mas assim, as montanhas das nossas dificuldades, dos nossos relacionamentos. Então, nós temos que, e quando Jesus fala que nada não seria impossível, o que ele está falando? Se a vossa fé fosse tamanho, uma semente de mostarda, diria para essa montanha, passa daqui para ali, ela passaria e nada. Ele não falou assim, não, tem umas coisas que não vai dar, nada não seria impossível. E o que está faltando para a gente provar essa fé? Como nós vamos alcançar essa fé? Através da oportunidade de vivenciar a fé. Por isso que a gente passa dificuldade. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Chico, justamente em função disso, que é de novo, tirando a questão de pagar, que nós estamos pagando. Está aqui falando do Chico, obstáculos e provações, olha que coisa. Obstáculos e provações são medidas para a avaliação da nossa fé em Deus e em nós mesmos. Repetindo, obstáculos, quem não tem?
provações, quem não tem? São medidas para avaliação da nossa fé em Deus e em nós mesmos. A Eleusa leu aqui, da gente pegar a diversidade, colher o ensinamento da diversidade. A diversidade está chegando até nós, não é para pagar o que eu fiz de errado na outra vida, não. Mesmo porque os nossos erros do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as questões que a gente está a ser refeita é muito mais dessa vida agora que de vida passada. Não é? É o atual, as coisas atuais, mas é natural isso. Nós não podemos também sair do entendimento disso e passar para culpas. Dois sistemas são prejudiciais a nós outros. Nós temos que entender e começar a fazer diferente. Como é que nós vamos fazer diferente? Começando na nossa casa. Ser o primeiro a digerir uma discussão e entender a posição do outro, ao invés de querer que ele pense como nós. Isso vale para o trabalho, vale para a casa espírita, vale para o centro, o trânsito, vale para onde a gente estiver, principalmente na nossa casa. Nós estamos renascendo ali para fazer agora diferente. E essa reparação, né, é natural que ela aconteça, porque ou seria essa reparação, ou então o inferno. Né? Nós teríamos duas opções. Nós erramos. Criados simples e ignorantes, vamos errar, erramos. A gente repara ou vamos para o inferno? A misericórdia de Deus nos oferece quantas forem necessárias. Nós falamos de 30 de encarnação, sei lá, para chegar ao Espírito puro tem mais quantas? E Espírito Cristo, igual Jesus. Mas não precisamos ter pressa. Nós nascemos, fomos criados com todos nós que estamos aqui. Um dia vamos ser um Jesus, um Cristo, e vamos vir um planeta para tomar conta. Se a gente já estiver achando difícil conviver com 3 ou 4 dentro de casa, né, então vamos conviver com 8 milhões, que nem poucos lembram, né? Mas é a obra de Deus para nós outros. Mas o importante, finalizando o interesse disso e fortalecendo, alimentando a nossa fé, essa nossa fé é a mola mestra da nossa mudança de atitude do bem fazer. E é interessante quando o Kardec fala também, né, que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Olha que coisa interessante. Fé inabalável é só que pode encarar a razão. O que é a razão? Né? Aí nós vamos ver os cientistas pensar lá, Crookes, o pessoal em 1800 e pouco, né, do Espiritismo, encarando a razão em todas as épocas da humanidade. Mas a nossa fé inabalável vai ser a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, nunca estaremos, e que Deus, independente do que a gente faça ou do que a gente deixe de fazer, não nos abandona. E nos deu, a cada um de nós, o espírito protetor, o espírito mais velho, mais experiente, que a missão dele é cuidar de nos ajudar a chegar no ponto que ele está. Então ele nos inspira, ele nos ajuda, ele nos encontra no nosso sono físico, ele nos esclarece o nosso projeto de vida, ele nos alerta para o que está por vir, para o nosso testemunho, para a nossa dificuldade, não para o nosso sofrimento. E o que eu tenho que pegar desse testemunho que está para chegar de futuro e colher esse ensinamento. Dessa forma, eu vou efetivamente ver minha vida diferente. Eu vou começar a ver coisas interessantes na vida que eu tenho, além dos meus testemunhos, dos meus obstáculos, desafios, como está falado aqui, porque eu vou ter fé nesse livro. Conforme a Diane nos fala, nem tudo está bem, com certeza. Nenhum de nós ainda, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus. E se está certo, a gente tem que parar e não nos sentir devedor, não nos sentir merecedor de ser feliz ou devedores, quanto mais só vão ser felizes na outra encarnação quando a gente morrer. Não. Nós vamos parar e ver o que eu estou precisando aprender, o que a vida quer me ensinar, sem culpa, sem precipitação, e na certeza de que, pelo hábito da oração diária, pelo fortalecimento dessa fé em Deus e em nós mesmos, nós nunca vamos deixar de receber a resposta que a gente precisa para nos motivar a seguir em frente, não mais atentar contra a nossa vida para acabar com a nossa dor, sem desconsiderar que cada dor é uma dor, né? A gente sabe que cada um está passando, nunca vamos cometer a leviandade de desconsiderar isso, mas com certeza o Chico já falava isso, né? Estava próximo do desencarne dele, numa conversa com a televisão. Ele morreu em 2002, 92 anos, em 1910, 92, devia ter uns 90 anos. Ele costuma falar, em entrevista dele, falou: o homem hoje está precisando mais de Jesus do que de nós.
ele tinha que ter razão. O homem hoje aqui, provando todos nós estamos precisando muito de Deus, gente, muito. Porque o dizer de um padre no casamento também, que alguém falou isso, eu guardei, o padre teve no casamento dos meus falou, eu queria terminar falando para vocês que com Deus vocês vão enfrentar dificuldade e não vai ser fácil, mas sem Ele é impossível. Então, esse Deus não é mais aquele que a gente tem que temer, mas amar. Nós vamos amar Deus, nós não podemos amar Deus, já encaminhando nos ferramentas, nós não vamos amar Deus aborrecendo a sua obra. É a obra mais importante e preciosa de Deus, quem quer? É cada um de nós. E nós somos amados de tal forma, que eu já falei aqui, nós somos amados de tal forma que de 8 bilhões de espíritos encarnados, 8 bilhões, não tem um só que tem uma impressão digital igual a nossa. Por que isso? A gente vai descer? A única, a impressão digital é melhor que a sua, é algo que não. Parece que é quando alguém está fazendo um bolo, uma torta, não sei o que, pega uma cereja e põe ali, né? Parece que a gente sendo criado assim, deu uma passada assim, fez que nos identifica, né? Isso aqui identifica legalmente a nossa impressão digital, a íris do olho também, parece que serve para a impressão. Quer dizer, ele teve um cuidado, isso é um cuidado especial. Mas que bobagem é essa, a impressão digital? Mas como? Por que bobagem? 8 bilhões, 10 dedos, não tem um igual ao outro. Como que isso é bobagem? É o carinho de Deus, é para demonstrar o cuidado que Ele tem com cada um de nós. É uma peça de porcelana especial, porcelana divina, especial cada um de nós, que Ele ama, que Ele olha, que Ele abençoa, que Ele abraça sem a gente sentir, que Ele nos entende, que Ele nos perdoa e que Ele olha para a gente, como o Haroldo falou, e não está botando no software dele lá, que nós estamos fazendo errado para o movimento da informática, da coisa de nos punir. Não, pelo contrário, Ele nos educa como Pai zeloso e nos ama de forma inimaginável cada um de nós. Obedecemos então a Deus, acima de tudo, a possibilidade de estar fazendo a lembrança dos ensinamentos de Jesus. A casa, mais uma vez, sempre disposto, viu, pelo convite, pela oportunidade, a cada um de vocês também, pela paciência, mas para a gente estar junto aqui, graças a Deus. Que Deus nos abençoe hoje e por todo sempre. Muito obrigado.